Olá, bem-vindos ao nosso bloco 3. Vamos retomar nossos estudos de alterações do contrato de trabalho. Nós já definimos o que é contrato de trabalho, falamos dos tipos que existem as alterações subjetivas e as objetivas. Nós estamos nas alterações objetivas, já conhecemos as alterações objetivas qualitativas no bloco 2, que são as alterações de função e pode ser a reversão, a substituição temporária, a readaptação. Vimos o que é lícito, né, que são essas formas que eu acabei de falar, e o que é ilícito. Agora nós vamos conhecer as alterações objetivas quantitativas, que é a alteração da duração do trabalho e a alteração do salário, tá? Bloco 3, alteração da duração do trabalho, e bloco 4, alteração do salário, tá? Então vamos lá na alteração da duração do trabalho. O que pode ser essa alteração da duração do trabalho como alteração objetiva quantitativa? Pode ser a ampliação, a redução ou a modificação do horário de trabalho, tá? Quando ocorre a redução, geralmente, né, em regra, ocorre o aumento do valor hora. Você trabalha menos e ganha o mesmo tanto, então a sua hora aumentou. Quando ocorre a modificação, é quando você muda o horário de almoço, que você fazia da 1 às 2, você vai passar a fazer do meio-dia a 1, tá? E quando ocorre a ampliação, é quando seu horário de almoço passa de 1 hora para 1 hora e meia e você sai meia hora mais tarde. Então, algumas alterações e prorrogações da jornada são regulares, mas existem as irregulares, tá? De acordo com o amparo legal do procedimento. A redução da duração de trabalho também pode ser tida como lícita ou ilícita, a depender das circunstâncias. Então, tanto as alterações, ampliações, né, prorrogações, podem ser regulares ou irregulares. E as reduções também podem ser regulares ou irregulares. Vai de acordo com a circunstância, com a situação, se existe algum dispositivo que regulamenta aquilo. Então, vamos ver o que vem por aí. Ó, na alteração, então, da duração, em geral, é possível haver a redução da jornada de trabalho, desde que se mantenha o mesmo salário anterior à mudança, igual eu já falei. Aí, neste caso, como se mantém o salário com menos tempo de labor, você trabalha menos tempo, mas ganha o mesmo tanto, o seu salário hora aumenta, tá? Agora, outra situação peculiar também que pode acontecer é a supressão das horas extras. As horas extras, às vezes, é habitual. E aí, às vezes, o empregador pega e fala assim: olha, fulano, ó, você faz horas extras há 5 anos. Sempre. Todo mês. Tem horas extras para receber. Só que a partir de agora aqui na empresa não vai poder mais fazer hora extra. E aí? Foi algo habitual, foi algo rotineiro por 5 anos na vida daquele empregado. Existe algum procedimento para se suprimir essas horas extras? Existe, tá? E isso é uma alteração objetiva quantitativa. Por quê? Porque está alterando a duração do trabalho, está suprimindo horas extras. E, em regra, consequentemente, né, vai reduzir o salário do empregado. Mas como que faz isso? Vamos ver como. Então, ó, o empregador pode suprimir a hora extra habitual do empregado, mas deverá indenizar ao empregado na forma determinada na súmula 291 do TST. Então, isso, a supressão das horas extras é uma alteração tanto da duração do trabalho quanto também do salário, tá? Porque vai diminuir o salário do empregado. Então, a súmula 291 fala o seguinte: a supressão, seja ela total ou parcial, ou seja, você não vai fazer horas extras mais. Ou então, fazia habitualmente 40 horas extras, mas agora vai poder fazer até 20. Então, seja essa supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar, né, hora extra, prestado com a habitualidade, né, sempre fazendo aquela hora extra, durante pelo menos 1 ano, assegura ao empregado direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente,
para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. E como que é esse cálculo? O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, olha quanta informação que trouxe essa súmula, mas para a gente fazer um apanhado do que importa. Pode haver a supressão da hora extra, seja essa supressão total ou parcial. Existe um dever de indenizar esse empregado que cumpriu hora extra com habitualidade por mais de um ano, né? Pelo menos. Aí, como que vai ser essa indenização? Vai ser de um mês para cada ano completo ou pelo menos acima de 6 meses. Fração igual ou superior a 6 meses. Então, por exemplo, eu cumpri hora extras com habitualidade, eu fazia hora extras por 2 anos. Então, por quanto tempo que eu vou ter direito de receber a indenização quando suprimir essas horas extras minhas? Por 2 meses. Agora, eu prestei horas extras por 3 anos e 7 meses. Então, fração acima de 6 meses, né? Igual ou superior a 6 meses, então equivale a um mês. Então, 3 anos e 6 meses. Então, 3 anos eu vou receber por 3 meses e 8 meses, então mais um mês. Ou seja, 4 meses de indenização. Por quê? Porque foi por 3 anos e 8 meses. E acima de 6 meses ou igual a 6 meses tem direito já a um mês de indenização. Então, é assim. E o cálculo é a média das horas extras que deu nos últimos 12 meses, tá? Então, em geral, alterações dentro da mesma jornada são tidas como livre. Não, mas isso daí é outro assunto. Então, é isso que acontece, tá? Horas extras pode suprimir? Pode, mas tem uma regrinha aí de transição. Não pode suprimir do dia para a noite e o empregado não receber mais aquele valor. A indenização tem que ser feita e como que ela é feita? Um mês de indenização a cada um ano completo ou pelo menos igual ou superior a 6 meses de cumprimento de horas extras, tá? E, né, prestado com habitualidade essas horas extras, né, durante pelo menos um ano. Então, fazia hora extras por um ano, todos os dias. E aí, de repente, suprimiu um mês. Fazia hora extras por 6 meses ou por 7 meses, suprimiu. Não tem direito à indenização. Ah, mas ali fala que é um mês para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Então, tá fazendo horas extras por 7 meses, então tem direito a um mês porque deu mais de 6 meses. Mas a súmula fala que essa indenização é para quem faz horas extras de forma habitual por pelo menos um ano. Então, se faz horas extras por um ano ou mais e é suprimida essas horas extras, você tem direito a um mês de indenização a cada um ano completo ou fração igual ou superior a 6 meses, tá? Então, isso é uma alteração objetiva, quantitativa do contrato de trabalho, diz respeito à duração de trabalho e também ao salário, tá? Outra alteração que nós já vimos é em relação a diminuir a carga horária e manter o salário. Pode também, tá? Trabalhava por 8 horas e agora trabalho por 6 horas. Vou ganhar o mesmo tanto. Alterou o contrato de trabalho, a duração do trabalho. Alteração lícita. Então, em geral, as alterações dentro da mesma jornada são tidas como lícitas. Alterar horário de almoço, alterar horário de chegada, horário de ir embora. Dentro da mesma jornada, as alterações são lícitas. Por exemplo, um empregador que no uso do seu poder diretivo decide ampliar o intervalo de almoço de 1 hora para 1h30, com o consequente término do horário meia hora depois do inicialmente praticado. Isso é super lícito. Amplia a jornada, mas também ampliou o horário de descanso, não passou de 8 horas por dia. A prestação de serviço, super lícito. E as alterações de turno? As alterações de turno também são tidas
como alteração objetiva quantitativa, porque altera a duração do trabalho, altera o modo de prestar ali o trabalho e pode alterar até mesmo o salário, tá? Então, ó, a alteração do horário noturno, trabalhava à noite, para diurno, passa a trabalhar de dia, em princípio pode ser considerada válida, pois o labor em período noturno é mais prejudicial à saúde, então em princípio ela é válida. Mas falar que toda alteração do noturno para diurno é sempre lícita é errado, tem que analisar caso a caso. Por quê? Porque geralmente quem tem um trabalho à noite às vezes tem outro de dia, né? Vigia, por exemplo. Geralmente o vigia trabalha um dia e folga um, né? Então, às vezes, ele tem um trabalho fixo durante o dia e trabalha como vigia à noite, um dia sim, um dia não, né? 12 por 36, por exemplo, né? Tem de tudo, enfermeiro que faz essas jornadas também. Então, muitas vezes, alterar, né, o horário de noturno para diurno não vai ser legal para o empregado. Por quê? Porque ele já tem outro trabalho, vai atrapalhá-lo no outro trabalho. Então, né, caso o empregado possua outro trabalho, outra empresa que inviabilize o cumprimento deste novo horário, essa mudança pode ser prejudicial. Por que a gente está falando isso? Geralmente nós temos que o trabalho noturno ele é prejudicial à saúde do empregado, à inserção social, porque enquanto todos estão dormindo, ele está trabalhando, ele não tem como ter o convívio ali familiar durante o dia, que todos estão acordados, ele está dormindo, né? Então, geralmente, tem-se que a alteração do diurno para o noturno ele é prejudicial, tá? Mas, quando se fala em alteração do noturno para diurno, pensa-se que pode ser melhor, mas cabe a análise do caso concreto para ver se realmente é uma alteração prejudicial ou benéfica. Tem que ver caso a caso, tá? Mas isso é um tipo de alteração objetiva quantitativa. Alterar o turno é uma alteração do contrato de trabalho que geralmente é lícita, tá? Se for do noturno para o diurno ou até do diurno para o noturno. Vamos ver as regrinhas. Por outro lado, a alteração do horário diurno por um noturno tende a ser considerada ilícita em face do desgaste causado pelo labor noturno. Mas haverá a percepção do adicional noturno, né, que é um acréscimo salarial, altera o salário, mas é um salário condição. Mas isso não representa benefício ao empregado, visto que há prejuízo no relógio biológico e na inserção social do trabalhador. Então, pode haver também a modificação do diurno para o noturno, mas não é o ideal, tá? Mas pode haver? Pode. E se houver essa alteração, tem que ter o adicional noturno. E esse adicional noturno, ele é um salário condição. Ele só vai estar presente enquanto tiver essa condição de trabalho noturno. Ele passou novamente do noturno para o diurno, cessa o pagamento de adicional noturno, tá? E aí, adicional noturno para o empregado urbano é 20% e para o empregado rural é 25%, tá? Nós vimos isso já no assunto direitos constitucionais trabalhistas e vamos ver também no assunto remuneração e salário e jornada de trabalho. Mas é um tipo de alteração tanto da duração do trabalho, porque alterou o turno, quanto do salário, porque aí ele tem esse adicional como salário condição, tá? Mas é um tipo de alteração que ela tende a ser ilícita, mas dependendo também do cargo, se for um vigia, não tem como ser, né, outro horário a não ser à noite. Então tem que ver caso a caso, tanto a alteração do noturno para o diurno quanto do diurno para o noturno. E se acontecer uma alteração do diurno para o noturno, adicional noturno de 20% ou 25%, dependendo se for empregado urbano ou rural, e é um salário condição. Então, esse é o assunto da alteração da duração do trabalho, tá? Que eu quero deixar aqui para vocês. Eu também quero mostrar uma súmula para vocês que está aqui na frente, ó. Olha aqui, ó, essa súmula 265. Eu deixei ela junto com a alteração de salário, mas eu também quero mostrar para vocês por que eu pus aqui que é um salário condição. Porque se passa do noturno para o diurno, cessa o pagamento. E aí aqui, ó, na súmula 265, fala que a transferência do período diurno do trabalho
né, do período noturno para o diurno, né, no caso a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Por quê? Porque não existe mais aquele prejuízo. O trabalhador está agora trabalhando de dia, então não precisa mais do adicional. E isso é um salário condição e há uma alteração de salário, tá? Tanto de salário nesse caso quanto de turno, né, de duração de trabalho. Então, fazendo um checklist, alteração objetiva quantitativa pode ser na duração do trabalho ou no salário. Às vezes os dois vão estar juntos, às vezes não. Qual que é o tipo de alteração na duração do trabalho? Pode ser reduzir a carga horária, mas manter o salário. Pode ser alterar o turno, né, de diurno para noturno, de noturno para diurno. Pode ser também aumentar a prestação de serviço, né, aumentar o horário de almoço e prorrogar o horário de saída, pode ser mudar o horário de chegada, mudar o horário de almoço, pode ser suprimir hora extra. Então, tudo isso tem as suas regrinhas, as suas particularidades. Quando suprime hora extra, tem que indenizar. Tudo isso tem o caso a caso, mas são alterações lícitas em regra, tá bom? Eu ia falar uma outra coisa, aqui alterações do turno, noturno pro diurno, eu ia falar uma outra coisinha aqui, mas agora eu já me esqueci. Mas depois, no próximo bloco, se eu lembrar, eu falo, tá? Então é isso, pessoal. De alteração da duração do trabalho é isto. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso bloco 3. Agora no bloco 4, curtinho, nós vamos falar da alteração do salário. E aí, depois, transferência e exercícios, tá bom? Espero vocês no próximo bloco. Tchauzinho, muito obrigada!